Estamos de volta, pessoal, no nosso devocional do Caminho da Adoração. Mais um dia, com a graça de Deus. Chegamos a mais um momento que o Senhor proporciona para nós de vida. E eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo. Bom, se você está me assistindo hoje pela primeira vez, eu sou Matheus Lima. Todos os dias aqui tem o devocional da manhã e o devocional da noite. Então me acompanhe nesse canal, se inscreva, ative as notificações. E também deixa assim o seu gostei, se você gostar do vídeo, deixe o seu comentário, porque isso leva esse vídeo a alcançar outras pessoas também, tá certo? Vamos aqui para o texto de hoje, aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 6 e 7, preste atenção aqui nesse texto. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Nossa, muita informação, muita coisa aqui. Eu poderia ficar horas aqui estudando o primeiro versículo, o versículo 6, e também horas estudando o versículo 7. Mas eu quero, com a graça de Deus, trazer uma simplificação para vocês. Se você gostar, vai estudar com a sua Bíblia, meditar, porque tem muita coisa boa aqui. Diz assim, as pessoas que têm a mente, aqui está falando claramente de mente humana, a nossa cabeça. Pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente, sabe? Muita racionalidade, ela começa a cortar coisas que são sobrenaturais, coisas que são espirituais. E aí a gente começa a perder, sabe, aquela ligação de verdade com as Escrituras, de coisas que não são explicáveis na maneira do homem ver, da maneira do homem pensar, que coisas que são só explicáveis por causa do Senhor. Então é isso que o apóstolo está dizendo. Se você não tiver um equilíbrio com a sua razão e a sua vida espiritual, você vai morrer espiritualmente. Ou seja, você vai perder. É como alguém que vai para um outro país, muito novo, sei lá, com 5, 6 anos de idade. Ela ainda tem a língua materna, a língua natal, do país natal, ainda vivo na cabeça, mas ela está em fase de crescimento. Se ela para de usar aquela língua e começa a usar só a língua do país que ela está, ela vai perder a essência, ela vai perder aquela linguagem. Ela não vai conseguir mais se comunicar como se comunicava antes. Por quê? Porque se perdeu muito cedo. A mesma coisa é a vida espiritual. Se eu me comunico sempre com o meu emocional, não é só o meu emocional, mas sempre com o meu racional, eu vou perder a linguagem espiritual. Eu vou perder a linguagem que me faz conversar, olha só, com o Criador. Me faz conversar com aquele que criou todas as coisas. Isso é perigoso, porque se eu perco a minha ligação com Deus, eu perco a minha ligação de alguém que sabe o futuro, de alguém que vai poder corrigir meus passos, minha andada nessa terra. E ele diz mais, mas a que tem a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. O que significa isso? A pessoa que alimenta o seu lado com Deus, ou seja, que conversa muito. Estou falando de conversa aqui, gente, porque eu quero que você entenda uma coisa. Olha a importância de você ter o seu momento com Deus. Olha a importância de você ter o seu devocional. Você está exercitando uma linguagem que Deus usa, que é a linguagem da palavra. Você está exercitando uma linguagem que Deus manifesta o poder dele. É necessário ter essa linguagem muito viva. A gente precisa ser fluente nessa linguagem, na linguagem de Deus. E isso é muito sério, porque se a gente perde isso, olha o que o verso 7 diz. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Bom, se eu não estou mais naquele país, se eu não estou vivendo mais naquele ambiente, eu não preciso mais obedecer à lei daquele país. Eu estou em outro país e eu preciso obedecer à lei do país que eu estou. Entende o que eu estou querendo dizer? Se a gente não tem mais a linguagem de Deus,
eu não vou conseguir respeitar a Deus, eu não vou conseguir entender a Deus, eu não vou conseguir me colocar no plano espiritual. E a gente sabe que esse plano natural, um dia ele terá o seu fim, um dia vai se encerrar. E se eu não me ligo com o Senhor, se eu não me ligo com a palavra de Deus, eu me perco no mundo, eu me perco na vida, eu me perco na eternidade. Eu não consigo mais obedecer às coisas de Deus, eu não consigo mais viver a lei de Deus. Eu deixei de ser um cidadão daquele país, do país de Deus. Olha como isso é sério. Olha como isso é perigoso. E o inimigo tem tentado fazer isso na nossa vida, nos tirar dessa comunicação, dessa relação com o Senhor, para que a gente use só a nossa cabeça, para que a gente use só a nossa emoção e a gente saia dos princípios e dos preceitos do Senhor, das leis de Deus. Vamos tomar cuidado com isso. Deus está nos chamando a atenção. Para você que estava querendo desistir de orar, desistir de ler as Escrituras, pare com isso imediatamente. Não pense dessa maneira. Vale a pena. Continue exercitando a sua linguagem. Continue exercitando para que você continue sendo fluente na linguagem de Deus. Para que as coisas de Deus se manifestem na tua vida. Senhor, obrigado por esse despertar. Obrigado por essa correção de rota. Que possamos estar na direção certa, ó Deus. E que possamos obedecer ao Senhor em tudo e viver para Ti. Eu oro e abençoo a vida dessa pessoa que ora comigo e que hoje fala com o Senhor. Deus, eu vou me acertar, eu vou me corrigir, voltar a usar a linguagem da Tua palavra. Nos use, Jesus, para a Tua glória. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Vamos ter continuidade desse devocional, então aguardo você daqui a pouco, às 18 horas. Até lá.